sejam todos bem-vindos aqui novamente. Mais uma informação trazendo e atualizando vocês sobre o meio político. E agora está aí para vocês na tela a chance de impeachment do ministro Alexandre de Moraes avançar com Davi Alcolumbre na presidência do Senado. É do jornal o Globo esta informação e nós vamos trazer aqui detalhes sobre um bate-boca que aconteceu entre o ministro André Mendonça, que está de plantão, e Luiz Roberto Barroso, e vocês vão entender o porquê eu vou estar trazendo estas notícias para que vocês entendam, né, sobre a PEC de decisões monocráticas e sobre o pedido de impeachment. Será que Davi Alcolumbre colocará na mesa aí para ser... São mais de 20 pedidos de impeachment contra o ministro do STF, aquele que tem decidido sobre, relator dos atos do dia 8 de janeiro, das milícias digitais, das fake news, e ele inclusive não quis largar o osso não, está de plantão nessas férias aí, para que ele possa fazer o seu trabalho diante as condenações dos presos dos atos do dia 8 de janeiro, esteve lá no Palácio do Planalto para relembrar os atos do dia 8 de janeiro também, deu um recado para Mark Zuckerberg e Elon Musk sobre as redes sociais, sobre o que Zuckerberg havia falado, né, sobre a rede social, no qual ele não vai mais se curvar diante a tantas infrações sobre a liberdade de expressão. Bem, vamos saber sobre o assunto? Deixa aí o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Antes disso, eu quero lhe perguntar, você acredita que tem chance de Davi Alcolumbre colocar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes na mesa? Deixa aí o seu comentário. Bem, o que nós falamos aqui, primeiramente, Rodrigo Pacheco se viu na necessidade, lá no ano de 2023, no finalzinho de 2024 também, de colocar a PEC de decisões monocráticas, pois os ministros estavam, segundo o senador Rodrigo Pacheco, invadindo competência do Poder Legislativo, e isso cotidianamente. Só que Rodrigo Pacheco, ele funciona isso até a página 2, né? O que aconteceu? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou, aí lá no mês de outubro de 2024, por 39 votos a 18, a proposta que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto deve agora ser analisado por uma comissão especial, antes de ir a plenário. Lembrando a vocês que Arthur Lira travou aí, primeiramente, quando lá na época o Flávio Dino havia impedido e havia bloqueado as emendas PIX, a medida que Arthur Lira tomou sobre a reação que destravou a PEC, que limita decisões monocráticas do STF, essa medida seria uma resposta à decisão do Supremo Tribunal de restringir a execução das emendas parlamentares. Foi o que disseram aliados. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destravou a PEC que limita decisões monocráticas, onde esta PEC faz parte de um pacote de medidas que miram competências do Supremo Tribunal Federal que estão em análise na CCJ. O texto estava em análise, né? Era já para ter sido debatida no plenário. Mas Arthur Lira, para fazer a vontade do governo e para fazer as suas próprias vontades, né? Porque o dinheiro no bolso vale mais do que a vontade do povo. Ele resolveu aí paralisar essas PECs, como a anistia para os presos dos atos do dia 8 de janeiro. Ele também pediu para que criasse uma comissão para analisar este tema. Bem, como eu falei para vocês, o texto da PEC de decisões monocráticas foi aprovado sob protestos da ala governista, que tentaram obstruir a votação depois de não conseguirem negociar um acordo. É impressionante, né? Aí eu te perguntei, né, logo no início da informação, você acha mesmo que Davi Alcolumbre... Qual será a resposta, a chance do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros com Davi Alcolumbre na presidência do Senado? Lembrando que no calar
né, do ano, quando ele iria deixar já a presidência do Senado e foi substituído por Rodrigo Pacheco, a última decisão dele, a última ação dele foi o quê? Foi jogar na lata do lixo, vários pedidos de impeachment da população aí e também de senadores, de deputados, enfim, que pediram os pedidos de impeachment contra ministros por decisões monocráticas. Tanto é que eu falo aqui para vocês, o presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, e o ministro André Mendonça chegaram a bater boca no início de um julgamento sobre a descriminalização de porte de entorpecente para uso pessoal. Ao abrir a sessão, na época, Barroso disse ter recebido uma ligação do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que manifestou preocupação com a desinformação, segundo o ministro, sobre o julgamento. Barroso procurou afastar a alegação de que o STF está legalizando o consumo de entorpecentes. Tanto é, o que aconteceu? Mendonça interrompeu Barroso e disse não acreditar que o presidente da CNBB estaria desinformado sobre o julgamento. O ministro subiu o tom e defendeu que o legislativo é quem deve decidir sobre o tema. Eu não creio que o presidente da CNBB esteja sendo vítima de desinformação, disse o André Mendonça. A opinião dele é compartilhada por mim, afirmou o ministro, que participava da sessão por videoconferência. Barroso instantaneamente rebateu, aí reforçou que Dom Jaime demonstrou preocupações por não ter conhecimento sobre o tema analisado. Ele disse o seguinte: me comprometi com ele a prestar esse esclarecimento no início da sessão, disse o presidente do STF. Eu não acho que ele tem informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo, disse André Mendonça. A grande verdade é que nós estamos passando por cima do legislador. Com essa votação prevaleça, caso essa votação prevaleça, o legislador definiu que portar entorpecente é crime. Ou seja, Rodrigo Pacheco decidiu, né, nesses momentos, sobre a descriminalização de porte de entorpecente, sobre o marco temporal, sobre a descriminalização do aborto. Ele decidiu criar essa PEC, passou no Senado, foi para a CCJ, passou na CCJ e ficou travado na Câmara pelo Arthur Lira, né? Agora, vamos falar sobre o pedido de impeachment. Será que tem chance com a Alcolumbre? Falei durante a notícia toda, né? Você está esperando a resposta. Sabe qual que é a resposta? Zero. É isso mesmo, é zero. É esta resposta que Davi Alcolumbre tem dado quando parlamentares e integrantes do Judiciário que lhe perguntam sobre mais de 20 pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, parados lá no Senado Federal. Inclusive, quando foi vazada aquelas mensagens da Vaza Toga por Glenn Greenwald na Folha de São Paulo, o pedido se intensificou, aumentou, parece que tinha 36 assinaturas de senadores e precisava de um pouquinho mais de senadores, mas segundo um dos senadores lá, alinhados à direita, alinhados ao conservadorismo, a defender a nossa liberdade de expressão, disse o seguinte: tem muitos senadores que está de rabo preso, por isso que não assinaram a petição do pedido de impeachment, porque o único que tem competência de tomar alguma atitude com respeito a decisões monocráticas, a decisões que vêm invadindo o poder legislativo, é o Senado Federal, e que fica, infelizmente, de joelhos diante de tantas decisões arbitrárias. Eu peço que você aí deixe o seu like, compartilhe e se inscreva. Lembrando aqui a vocês que as fontes estão na tela para que você confira as notícias. Nós relembramos aqui alguns fatos acontecidos, que para que nós possamos, neste ano, estar firmes num só propósito, num só projeto, para que nós possamos cobrar senadores, lembrando que vai ser trocado aí os presidentes do Congresso Nacional e eles precisam trabalhar pelo povo brasileiro. Afinal de contas, quem paga os salários deles somos nós. É o mínimo que eles deveriam fazer pelo povo brasileiro, defender os nossos interesses e não os interesses
interesses do Poder Judiciário, do Poder Executivo, etc. Vou finalizando, agradeço a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.